Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, não tem jeito não. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E eu venho trazendo o prosseguimento do nosso projeto pedagógico que visa a sua preparação, visando a sua qualificação para que você fique competitivo neste concurso. A gente segue a nossa metodologia falando de história de Pernambuco. E hoje o tema abordado versa sobre a crise da economia canavieira. Portanto, ao longo desta aula, é nosso objetivo compreender a importância histórica que possuiu a cana-de-açúcar ao longo de todo o processo de formação de Pernambuco, seja na época da capitania, passando pela época da província, chegando até o contexto republicano. Vamos entender, ao longo dessa trajetória, por que a cana-de-açúcar foi o produto escolhido para ser a principal pauta das exportações pernambucanas. Vamos entender como é que funcionava o cultivo de cana-de-açúcar, como era a modalidade de trabalho empregada, qual era a participação dos financiadores dessa produção, que a princípio eram os holandeses. Falaremos ainda sobre a ocupação holandesa dos territórios pernambucanos e sua posterior expulsão. Falaremos também sobre o início da crise da produção açucareira. Aliás, foram muitos momentos em que a produção açucareira em Pernambuco apresentou sinais de desgaste. Então, nós vamos compreender nesta aula os fatores principais que levaram a essa decadência produtiva. Pois bem, pessoal, sucesso é igual a 2% de sorte mais 98% de trabalho duro. O sucesso não cai do céu. Você não vai fazer sucesso da noite para o dia. O sucesso é fruto de um trabalho contínuo, de um trabalho determinado, de um trabalho disciplinado, com foco, força e fé, com muita determinação, buscando sempre a melhoria, buscando sempre superar a cada dia os seus próprios limites. É assim que você vai conquistar a sua tão sonhada aprovação. Pois bem, senhoras e senhores, começaremos falando sobre a economia açucareira. Afinal de contas, o açúcar se constituiu no principal produto de exportação de Pernambuco. E o açúcar foi escolhido como carro-chefe da colonização pelos portugueses aqui no Brasil por uma série de fatores. Pela alta lucratividade que o comércio desse produto proporcionava, pelo grande mercado consumidor existente na Europa, pela experiência portuguesa no cultivo de cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, dos Açores, Cabo Verde, também pelas condições geográficas e geológicas existentes no Brasil, ou seja, o solo massapê, muito fértil, e o clima tropical úmido da região da zona da Mata Nordestina. Tudo isso garantiu o sucesso da empreitada da lavoura canavieira em terras pernambucanas. É a principal atividade econômica ao longo do período colonial. Nós já estudamos em aulas anteriores que Pernambuco foi uma das capitanias mais prósperas do Brasil. Tinha uma importância vital na economia da América Portuguesa. Lembra lá do sistema das capitanias hereditárias? Pois bem, capitania de Pernambuco é uma das únicas que prosperaram. Durante muito tempo, junto com a Bahia, Pernambuco detinha o status de principal área colonial. Eram duas as principais capitanias. A Bahia, por ser a capital, lá, Salvador, a primeira capital do Brasil,
e Pernambuco, por causa da grande produção açucareira, reunindo, portanto, condições geográficas bastante favoráveis e, além de tudo, o financiamento holandês. Nós já tratamos isso em aulas anteriores. Os holandeses financiavam a produção de açúcar. Veja bem, a montagem do engenho, a compra dos equipamentos necessários para a produção de açúcar não era nada barata. Era uma atividade que demandava muito capital. E os holandeses atuaram durante muito bom tempo, durante o início do cultivo de cana-de-açúcar na América Portuguesa. Os holandeses atuaram como parceiros dos portugueses. Afinal de contas, eram os holandeses que financiavam a produção, que transportavam o açúcar, que refinavam o produto e que o distribuíam no mercado consumidor europeu. Portanto, havia uma participação protagonista dos banqueiros holandeses dentro da atividade produzida no Brasil, que era a nossa agroexportação açucareira. Então, os holandeses tiveram um peso muito grande. Aí, nós tivemos o advento da União Ibérica, aquele período em que Portugal e Espanha estavam unidos do ponto de vista político, pois era a Espanha quem governava Portugal. E aí, dentro desse contexto de união das coroas ibéricas, o chamado período filipino ou domínio holandês sobre Portugal, essas relações comerciais envolvendo luso-brasileiros e holandeses começaram a azedar, na medida em que o rei da Espanha proibiu a Holanda de continuar atuando no comércio açucareiro, promovendo então um embargo econômico contra a Holanda. Então, a saída encontrada pela Holanda foi criar uma companhia, um misto de uma companhia econômica e militar, cuja função seria invadir e ocupar as terras produtoras de cana-de-açúcar. Foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, que promoveu invasões ao território brasileiro. Primeiramente, eles se voltaram para Salvador, a nossa primeira capital, em 1624, mas foram expulsos de lá devido à resistência luso-espanhola no ano seguinte. Aí os holandeses resolveram voltar à carga. Desta vez, eles se voltaram para o principal centro de produção de açúcar da América, que era Pernambuco. Invadiram a capitania de Pernambuco em 1630 e ocuparam a região por longos 24 anos, só sendo expulsos de lá em 1654, após um movimento que contou com a participação de vários segmentos da sociedade pernambucana, senhores de engenho, indígenas, negros escravizados que participaram da chamada Insurreição Pernambucana, que aconteceu de 1645 até 1654, terminando com a expulsão dos holandeses. Aí está, o movimento denominado Insurreição Pernambucana foi responsável pela expulsão dos holandeses dos territórios, não apenas do território pernambucano, viu, pessoal? O que os pernambucanos não foram os únicos a serem ocupados pelos holandeses. Os holandeses invadiram Pernambuco, mas principalmente durante a administração de Maurício de Nassau. Lembra do Maurício de Nassau? Aquele que fez muitos investimentos em Pernambuco,
construiu ruas, construiu jardim botânico, jardim zoológico, laboratório astronômico, trouxe pintores, botânicos, investiu realmente em Recife, que era a capital da Nova Holanda. Pois bem, durante a administração do conde João Maurício de Nassau, houve uma expansão da presença holandesa. Eles invadiram partes da Bahia, invadiram Alagoas, invadiram também o Maranhão, invadiram a Paraíba e ainda conquistaram importantes portos fornecedores de escravos no litoral africano. Por exemplo, São Paulo de Luanda caiu nas mãos dos holandeses. Pois bem, pessoal, 1654 é a data da expulsão dos holandeses do território brasileiro. E uma consequência dessa expulsão é o início da decadência da produção açucareira. Qual é a razão que explica o início dessa decadência? Bom, nós podemos citar alguns fatores que vão contribuir para o início da crise da produção açucareira no Brasil. Primeiro, os holandeses eram os grandes financiadores da produção. Eram os banqueiros holandeses que injetavam capital necessário na montagem do engenho. Tudo bem? Segundo ponto, os holandeses ficaram 24 anos ocupando Pernambuco. Logo, eles desenvolveram toda a técnica necessária para a produção de cana-de-açúcar, visando o beneficiamento e a produção de açúcar. Outro ponto importante, quando eles saem do Brasil, quando são expulsos do Brasil, os holandeses se dirigem para a América Central e vão colonizar uma parte daquela área, conhecida como Antilhas. Lá nas Antilhas, os holandeses vão produzir um açúcar de excelente qualidade e vão literalmente quebrar a produção açucareira no Nordeste, porque passa a ter a concorrência com a produção açucareira holandesa nas Antilhas. Isso, evidentemente, gera muito prejuízo econômico para os senhores de engenho pernambucanos. Então perceba, se por um lado a expulsão dos holandeses foi benéfica porque os senhores de engenho se livraram dos pesados impostos, se livraram de uma série de questões prejudiciais, o Brasil se livrou da ocupação holandesa, por outro lado, foi extremamente prejudicial aos interesses econômicos dos senhores de engenho, porque eles não tinham mais o financiador, não tinham mais o patrocínio holandês. E, pior ainda, passaram a ter a concorrência desses holandeses. Vamos entender então, pessoal, as várias crises que o comércio açucareiro apresentou ao longo dos séculos 17, 18 e 19. Ao longo dos séculos 17 e 18, nós temos uma sensível redução dos lucros dos senhores de engenho. E isso é muito fácil de ser compreendido. Isso é bastante inteligível. Como eu já falei para os senhores, eles perderam o patrocínio, perderam o financiamento da produção, os capitais que vinham dos banqueiros holandeses. E pior do que isso, eles vão ter agora a concorrência do açúcar antilhano produzido pelos holandeses. Sendo assim, a economia pernambucana, com a crise do comércio açucareiro, com a queda na produção do açúcar, enfrentando uma concorrência muito forte lá nas Antilhas, isso reflete na própria economia endógena, ou seja, na economia interna aqui na América Portuguesa, porque com a queda da produção de açúcar, evidentemente que caem também a arrecadação de
tributos, cai a arrecadação de impostos para a coroa portuguesa. E isso, invariavelmente, leva a uma sensível crise da coroa portuguesa. Portugal ficou durante 40 anos nas mãos da Espanha, durante o período pelo qual se denominou União Ibérica. Ao longo desses 40 anos, Portugal se prejudicou de maneira econômica, porque várias de suas possessões foram invadidas e ocupadas. Nós tivemos invasões holandesas em parte do Nordeste, nós tivemos invasão francesa no Maranhão entre 1612 e 1615. Portugal perdeu algumas possessões, algumas feitorias no litoral africano, e a detenção dessas feitorias, a posse dessas feitorias, era de importância vital no tráfico negreiro, no fornecimento de mão de obra. Não se esqueça que a mão de obra por excelência no Brasil era a mão de obra de africanos escravizados. Então, tudo isso faz com que a coroa portuguesa enfrente uma terrível crise. Quando aconteceu a chamada restauração de Portugal, a restauração portuguesa aconteceu em 1640, quando Portugal conseguiu se desvencilhar das mãos da Espanha. E a partir de então, Portugal teve que fazer alianças com outras nações europeias, a exemplo da Inglaterra e também da Holanda. Essas alianças, sobretudo a aliança com a Inglaterra, não foi nada benéfica para os destinos portugueses. Já no início do século XVIII, Portugal assina um tratado que foi extremamente prejudicial aos seus interesses econômicos, o famoso Tratado de Mituim, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, no qual Portugal exportava a sua produção vinícola para a Inglaterra, que em contrapartida enviava a sua produção têxtil para Portugal. Essa relação não foi benéfica porque o Tratado de Panos e Vinhos fez com que Portugal tivesse pesadíssimas dívidas em relação à Inglaterra. E essas dívidas de Portugal para com a Inglaterra foram pagas gradativamente com o ouro extraído no Brasil. Pois é, no século XVIII, no finalzinho do século XVII, na verdade, mas é o século XVIII, o século da mineração no Brasil. Boa parte do ouro extraído das minas brasileiras, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, acabaram sendo escoadas para a Inglaterra. Pode-se, inclusive, dizer que parte do ouro brasileiro ajudou a financiar a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, Portugal enfrentava crises financeiras logo após a sua restauração monárquica. Nós estamos falando aqui, pessoal, do século XVII, transição para o século XVIII, ou seja, antes do chamado ciclo minerador, antes do início da extração aurífera no centro-sul do Brasil. Sendo assim, enfrentando esses problemas todos, com a queda na arrecadação de impostos, com a queda da produção açucareira, Portugal passa a incentivar alternativas econômicas. Já que com cana-de-açúcar está difícil, vamos investir em outras atividades, em outros gêneros agrícolas. E vai ter um incentivo para a produção de tabaco e também para o cultivo de algodão. Duas alternativas econômicas diante da crise enfrentada pela economia açucareira.
Aí vem o século XIX, pessoal. No século XIX, a coisa não muda muito de figura, pessoal, porque continua ocorrendo queda das exportações. Queda das exportações causada pela oscilação do produto no mercado internacional, causada também pela concorrência externa. Fato este que leva a uma sensível redução dos lucros proporcionados pelo açúcar. Novamente, Pernambuco em crise econômica. Essa crise econômica aí foi sentida, por exemplo, no século XVIII. A gente pode até mencionar um importante movimento político que aconteceu em Pernambuco, que tem uma relação direta com essa crise açucareira, que foi a Guerra dos Mascates. Você lembra que a gente estudou em aulas passadas sobre a Guerra dos Mascates? O conflito entre Olinda e Recife. Olinda era o local em que estavam os engenhos de açúcar, o local dominado pelos senhores de engenho. E Recife, com o seu porto movimentado, possuía uma burguesia mercantil bastante influente. Então, enquanto essa burguesia mercantil estava em ascensão, os senhores de engenho... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e, com certeza, nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, este curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.